Bem-vindo ao nosso podcast Avanço, onde toda semana eu vou entrevistar um convidado e fazer uma simples pergunta: o que você gosta? Pode ser um filme, livro, algum hobby, alguma coisa que os nossos entrevistados gostam, e eu vou pedir então que eles me evangelizem naquilo que eles gostam para que eu possa aprender e possa gostar também. Mas no final nós vamos ver o que isso pode aproximar ou nos levar a conhecer de Jesus também. Se você gostar desse podcast, deixa aqui o seu joinha, dá uma curtida, manda também as suas dúvidas, as suas perguntas, mande para alguém que você quer que assista esse podcast ou que ouça esse podcast, eu não sei a mídia que você vai acessar. Hoje eu tenho comigo o grande amigo Wesley Arruda. Bem-vindo ao nosso podcast, Wesley. E aí, pastor, tudo bem? Graça e paz. Nossa, muito feliz de poder estar com vocês aqui nesse podcast aí. Vamos falar de Jesus, né? Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus, que é a melhor coisa do mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Wesley, qual é o seu hobby preferido? O que é a coisa que você gosta de fazer quando não está trabalhando e quando não está servindo? Qual é o seu hobby? Pastor, eu gosto muito de assistir filmes. Eu fico aí 2, 3 horas aí para mais, quando eu estou livre, assistindo filme. Olha que beleza, rapaz. Mas vem com a pipoca, com Coca-Cola, vem todo o pacote ou só filme? É filme, Coca-Cola e chocolate. Opa, aí sim, hein? Agora eu vi vantagem. Pessoal, se alguém quiser, então, assistir filme com o Wesley, já sabe, leva chocolate, leva refrigerante, tá tudo certo. Então, Wesley, me diga uma coisa, qual é o seu filme favorito ou gênero de filme favorito que você gosta de assistir? Pastor, eu sou muito da galera dos filmes aí de super-heróis, DC, Marvel. A briga ali eu não tenho preferido, Marvel ou DC, mas eu curto os dois. Ah, que legal, que legal. Mas tem algum ou personagem, ou filme que mais marcou a sua vida, que você mais gostou, ou que você não liga de assistir muitas e muitas vezes? Nossa, pastor, a briga é boa, hein? Eu gosto muito do Vingadores Ultimato, né, que é o final, né? E também gostei muito do Liga da Justiça, mas a versão do diretor, né, do Zack Snyder, que é um pouco mais comprida, é 4 horas de filme. Já assisti umas 3 vezes. A gente sempre aprende um pouquinho mais ali, né? Ah, que legal. E o bom é que você pode falar desses dois filmes, que como eles já não são mais tão recentes, não vai ser spoiler para ninguém. Por exemplo, Exatamente. o meu filme favorito é Matrix, pra você ter noção. E Show de bola também. estou super animado que agora em dezembro lançam aqui na Inglaterra o novo filme do Matrix. Então, já programei com a minha esposa, final de novembro, nós vamos assistir os 3 que nós já temos e depois vamos no cinema, comecinho de dezembro, assistir o próximo. Mas vamos lá, então. De todos os personagens que você gosta de ver, qual é o seu favorito? Tem 2, mas o preferido é o Batman. O Batman, o Homem-Morcego. Homem-Morcego. Tem o pessoal que acha que é meio dark, né? Mas eu acho bem legal. Curto demais o Batman. Por que você gosta do Batman? O que é que te chama a atenção nele? Vamos lá, me evangelize para começar a gostar do Batman. Pastor, eu sou muito fã dele por conta do caráter, né? Da integridade dele, né? Ele é um personagem muito diferente, né? Ele luta ali contra o crime, mas ele tem um caráter de tentar não machucar, né? Apesar de às vezes ele dar umas pancadas no povo ali, né? Mas ele não mata, é diferente, né? Tipo, quem assistiu aí, não tô dando spoiler, né? Porque já é um filme velho, mas com o Coringa lá que o Heath Ledger fez, que para mim foi o melhor Coringa de todos. No finalzinho ali, ele tem a chance de matar o Coringa, né? E mesmo assim ele salva, e o Coringa ainda dá uma força, não, me deixa cair, né? Ele, não, eu não sou igual a você, ele até chega a falar isso, né? E eu acho muito legal, tem algumas cenas ali no filme também, que o Coringa força isso, né? Ele fala, eu vou forçar porque a humanidade é assim, né? Que ele coloca as bombas lá, e aí mostra no fim ali que os caras não explodem o barco, né? Os navios ali, um só tinha... até uma questão muito interessante para a gente pensar, né, pastor? Não sei se um barco só tinha criminoso, né?
E aí estava na mão da outra turma. E aí os caras até chegam a pensar, né? Vamos explodir o barco. São criminosos, né? Mas aí no fim eles não explodem. E eu e você, o que faria, né? Será que a gente, nessas coisas, explodiria o barco dos criminosos? Então a integridade ali naquele filme, né? O caráter, né? O caráter do Batman me chama muita atenção. De não de ter a oportunidade, às vezes, de fazer, entre aspas, o mal, e ele sempre ali se mantendo, né? Lutando pelas pessoas. Eu acho isso muito... me marca muito, né? Então, e a nossa vida tem que ser assim, né? A gente tem que ter um caráter, uma integridade na caminhada com Deus, né? Com as pessoas que a gente se encontra. Às vezes, o nosso vizinho, né? Graças a Deus, nossos vizinhos aqui estão mais próximos de Deus. A gente teve essa oportunidade aí no período que eu... Essa é uma outra história, né? Depois a gente pode contar. Mas os vizinhos estão se aproximando de Deus, aceitar a Jesus. Pelo caráter também da minha família, né? Então, eu vejo isso no Batman. Por isso que eu curto muito o Batman. E também vejo isso no Homem de Ferro, né? Que é outro personagem que eu gosto demais, né? Então, acho que todo mundo gosta do Homem de Ferro. Mas você sabe uma coisa, Wesley? E eu estava pensando aqui. Eu gosto muito do Batman, mas o meu personagem favorito, se eu fosse ter um, seria o Capitão América. Mas o Capitão América Legal. ainda, né? Aquela célebre frase que o Homem de Ferro fala para ele, que tudo de bom dele veio lá de um experimento científico, lá de uma garrafa e tal. Mas o Batman, se nós pensarmos, ele não tem nenhum superpoder, né? Ele é uma Exato. pessoa... Só o dinheiro. Só o dinheiro, mas ele é uma pessoa normal que usa lá tecnologia, um monte de outras coisas, mas ele é uma pessoa normal. Quando ele vai lutar com as pessoas, quando ele vai para frente, ele pode ter um monte de tecnologia, mas ele vai como uma pessoa normal. E Wesley, eu sei que você passou por um momento muito delicado, aí ficou 57 dias na UTI, ficou entubado, ficou em coma, teve parada respiratória, parada cardíaca algumas vezes, ficou lá alguns minutos morto e teve uma experiência com Deus, e agora está lá fazendo fisioterapia para caminhar, para andar, e emagreceu um monte. Wesley, o que você acha que dá para a gente ver na sua vida? Porque, de uma certa forma, como o Batman, você está enfrentando tudo isso sem um superpoder. Lógico, Deus está com você, esse é o superpoder que a gente tem, mas o que você acha que você pode aprender, já contando um pouquinho da sua experiência que você passou aí nessa luta com o Covid, mas assim como o Batman está enfrentando tudo isso como uma pessoa normal e está tendo que reaprender a andar e fazer um monte de coisa. Como é que tem sido isso para você? Nossa, pastor, é uma experiência tremenda, sabe? Tipo, porque eu era muito independente, né? Tipo assim, eu fazia todas as coisas. Eu queria dar uma volta, eu levantava e saía. Eu falava, ó, tô saindo e tal, né? Hoje já não posso, né? Eu dependo, né? E então é uma experiência marcante da vida, né? E como o senhor falou, o Batman ele não tem superpoder, né? Até o senhor falou isso, eu lembrei, né? Na versão do Zack Snyder, né? O Batman está conversando com o Flash. E aí o Flash fala assim, qual que é o seu superpoder? Ele fala, eu sou bilionário. E, tipo, eu não sou bilionário, né? Eu não tenho esse superpoder. Que nem o senhor falou, o único superpoder que, graças a Deus, graças a Ele, eu tenho é Ele na minha vida. É o Espírito Santo. Então, assim, poder viver essas coisas de forma simples, de humano mesmo, né? De a gente poder, que nem o senhor falou, eu morri 10 minutos, né? Aconteceu coisas ali que me marcaram muito nesses 57 dias. E eu voltei de lá e eu olhando para o Batman pela coisa que eu gosto dele mesmo, assim, do caráter e da integridade, eu aprendi a mudar meu caráter também, a, a buscar mais integridade na vida, sabe? Essa semana passada, me foi perguntado o que eu estava aprendendo de tudo isso. E eu falei assim, eu aprendi a valorizar pequenas coisas. Minha família tem um sítio. Eu morei nesse sítio 7 anos.
Aham. Então eu enjoei do sítio, né? Então assim, eu não gostava de ir para o sítio. Até isso eu aprendi a valorizar. E uma coisa também que eu acho legal no Batman e eu vejo na minha vida também, a questão dos amigos. Ele preza ali pelos amigos, pelo mordomo, né? Eu esqueci o nome do mordomo Alfred. dele, o Alfred. É o melhor amigo dele, né? É, e ele preza isso, preza pela as pessoas até que ele não conhece. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse período é tem um rapaz, enquanto eu tava internado, eu fiquei sabendo dele, ele chama é, sumiu o nome dele. Agora eu me esqueci o nome do Vai rapaz. voltar, só continua. Vai voltar daqui a pouco. É, e eu não encontrei ele, porque eu estava num quarto de UTI, ele estava em outro. Só que ele estava com a mesma situação que eu. A gente estava quase com o mesmo tanto de dias na UTI. E só que ele tinha um agravante a mais. Ele estava tendo que fazer hemodiálise, porque o rim dele tinha parado. E eu nunca vi ele. Só que ele está na minha oração, todo dia. E eu comecei a valorizar as pessoas que eu não conhecia. Tinha uma senhorinha também, Dona Maria, da onde eu estava sentado, eu via ela. É, eu vi ela ter uma parada, ou eu vi lá, dava para mim ver o rosto dela e o monitor, eu vi o monitor parando. Eu vi a enfermeira falando 7h45 da manhã, vai pôr no relatório. E daqui a pouco eu vi de novo o batimento voltando. Eu vi tocando e eu falei assim, Deus, o Senhor fez milagre na minha vida, faz na vida da Dona Maria. E eu comecei a valorizar isso. Não que eu não valorizasse antes, mas a gente tem a tendência de olhar para os mais próximos, né? E o Batman, ele olha para os mais próximos, mas também olha para a cidade de Gotham, né? No primeiro filme, no Begins, ele volta para lutar pela cidade, porque o cara queria destruir a cidade. Falou, ó, só tem mal naquela cidade, vamos acabar com a cidade, vamos matar todo mundo. E ele volta e luta pela cidade, né? E muitas vezes a gente é egoísta, olha pela família, olha pelos amigos mais próximos, mas esquece do restante. Eu aprendi também, aprendo com o Batman isso, de olhar por Piracicaba, olhar pelo estado de São Paulo, olhar pelo Brasil e olhar pelo mundo. Não que não fizesse, né? Mas a gente às vezes deixa meio de lado. Então, o, a Dona Maria está na minha oração, eu não sei como que está a vida dela, mas alguma coisa pode ser ministrada na vida dela, o Espírito Santo pode ministrar na vida dela e trazer como eu vi ela de certa forma igual eu a ressuscitar, porque os batimentos voltaram, né? Eu vi a enfermeira E ela fazendo uma continuava viva quando você saiu, Wesley? Ou ela quando saiu antes de você? Como é que foi? não, quando eu saí ela continuava. Lá eles fazem assim, você fica 15 dias em um quarto de UTI, depois eles mudam você para outro quarto de UTI. Você fica cada 15 dias você muda. E os últimos 15 dias meus eu deitado, eu via ela certinha, metade do corpo dela, o rosto, tudo. Aí eu até falei assim, nossa, voltou o batimento. Aí deu uma forçada no olhar para ver o pulmão dela, eu via trabalhando, eu falei, ela está viva. Glória a Deus. Eu vivi, depois de 10 minutos, ela está viva também. E foi E, até interessante. e Wesley, um tema que, quando a gente fala do Batman, alguém que acreditava na cidade, acreditava que podia ter vida numa coisa que talvez ninguém mais acreditava. Você vendo isso na vida da Dona Maria, né? Pedindo por vida para ela, quando até a enfermeira já estava falando a hora da morte dela. E você, né, Wesley, que passou por isso, eu lembro quando nós ouvimos aqui que os médicos tinham falado que você estava com uma super bactéria, você tinha tido a parada cardíaca, tinha estado clinicamente morto por 10 minutos. Nós aqui no The Message, aqui em Manchester, nós paramos tudo, cara, e o pessoal, a gente se reuniu para orar por você durante aquela noite. E ficamos orando, gente na África do Sul, na Alemanha, que nós temos os hubs do The Message, pessoal no Canadá, todo mundo parou o que estava fazendo e começamos a orar pela sua vida. E Wesley, foi tão legal porque eu creio que exatamente o que a gente está falando do Batman, exatamente o que a gente está falando de você em relação à Dona Maria, Deus começou a mudar no nosso coração.
Porque a notícia que chegava era bem preocupante, bem triste. Mas Deus começou, a palavra que Deus trouxe para nós aqui é assim: tem vida no meio da morte, tem vida no meio da tristeza, tem vida no meio da doença, tem vida no meio da bactéria. E a gente começou a orar por isso. Deus, no meio de tudo isso, todas essas notícias, os médicos falando que não tinham mais nada para fazer, nós acreditamos que tem vida. Eu acho muito legal isso, você vê isso tanto no Batman, quanto na vida dela, como na sua vida, e é um recado para todo mundo, né? Existe vida mesmo aonde parece que não tem, porque com Deus sempre há essa mudança. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wesley. O que você vendo os filmes, principalmente aí o Batman que a gente está conversando, isso te ajuda em alguma maneira a ver as pessoas diferente quando você vai no seu evangelismo, quando você vai repartir Jesus com elas? Ajuda, pastor. E até uma entrada, né? Para a gente poder usar isso, né? Eu aprendi nos grupos de avanço, já fica aí uma propaganda, da gente ter sempre uma forma de entrada, né? No meu caso, aqui no Brasil, né? O senhor está em Manchester, eu estou aqui no Brasil, e o legal, assim, que a gente compartilha do mesmo esporte, né? O futebol. Aí eu sei que o pessoal gosta bastante de futebol, eu também gosto bastante, mas hoje não é a, o meu hobby preferido, já foi. Eu chorava para jogar futebol. Hoje, quando eu quero voltar a brincar de bola, assim, mas são entradas, e hoje, para mim, o filme é uma entrada, né? Poder chegar, ó, o Homem de Ferro, o Ultimato, né? Que foi o final. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, amiga minha, eu falei assim, cara, eu chorei no final do Ultimato, porque o Homem de Ferro morreu, né? É, e aí é verdade, né? Eu também chorei, e aí a gente entrou nesse assunto, né? Também estava falando sobre isso ontem, e é muito gostoso você poder ter essa entrada, e aí você consegue, né? Eu até vou falar sobre isso. Outra coisa que me marca muito, falando do Homem de Ferro, cara, no final ele se doa pelos amigos, né? E Jesus fez isso por nós, né? Ele se doou por mim, pelo Senhor, pessoas que ele nunca viu, né? Que, pô, são 2.000 anos, apesar que eu sei que ele nos conhece. Ele está aqui comigo, ele está aí com o Senhor. Então, ele, eu gosto muito de uma cena, como eu gosto muito de filme, Paixão de Cristo. Filme muito famoso, né? Do Mel Gibson. E tem um momento que Jesus está lá, né? Sendo chicoteado e tudo. E ele olha para o lado, ele está olhando para Pedro. E eu gosto daquela cena porque ele olha para a câmera. E toda vez que ele olha para a câmera, o que me fala no coração ali é o quê? Eu tô sofrendo, tá doendo, mas é por você, Wesley, porque ele tá olhando para a câmera, então ele tá olhando para mim de certa forma. E aquela cena me marca muito, porque toda vez que eu vejo Paixão de Cristo, chega naquele momento, eu penso assim, ele está sofrendo por mim. Tudo que ele está passando ali é por mim, mesmo sem eu ter vivido na época dele, né? Então, assim, tudo isso me marca muito, né? Você poder, a integridade do Batman, o Homem de Ferro se doando pelos amigos, e o mais importante, o super-herói, o máximo, Jesus, sofrendo ali por mim, carregando a cruz, tendo uma morte pesada, né? E, e a palavra que a gente sempre ouve, que me marca, e eu amo essa palavra, está consumado, né? Está pago, a dívida foi paga. É, 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 é fora do comum, assim, para nós. E o meu sonho eu ainda vou conseguir, porque eu estou aprendendo ainda, estou engatinhando nessas coisas, eu vou conseguir pegar, de certa forma eu já estou fazendo isso agora nessa conversa, eu quero pegar um filme, eu já tenho esse filme na cabeça e usar isso numa pregação. Porque, principalmente com jovens, é fácil você captar, pegar a atenção dele, né? Falar, ó, você assistiu, eu assisti. Então, cara, olha que doido. Rapaz, É doido, é doido. Eu você, amo isso. você falando isso, eu usei, conversando com um grupo de pessoas esse final de semana, eu usei, você lembra da lista de Schindler? Opa,
filmaço. E no final do filme, quando o Oscar Schindler ele encontra aquele grupo de judeus que ele salvou, você lembra? As pessoas tirando os dentes, tirando coisa, e daí elas fizeram um anel para ele como um agradecimento. E ali ele se arrepende, ele pega aquele anel, aí ele olha e fala assim: o quê? Esse carro, eu poderia ter conseguido mais 10, 15 pessoas com esse carro. E esse negócio, ele começa a falar algumas coisas assim, e o que ele conseguiria de mais pessoas se não tivesse focada naquilo ali. E eu trabalhei com as pessoas, falei assim, gente, eu não quero chegar no final da minha vida e olhar e falar assim, cara, se eu não tivesse corrido atrás disso, eu poderia de repente ter feito mais para o Senhor, ou poderia ter alcançado mais, ou qualquer outra coisa. E, cara, foi muito legal. Mas é bem isso que você falou, é muito poderoso quando não só você fala, mas as pessoas conseguem se identificar com alguma coisa que está passando ali. Mas, Aslão, tem mais duas perguntas no nosso podcast. Uma só, qual é o próximo filme que você vai assistir e o porquê? O que você está esperando assistir e o porquê? Bom, como eu falei, gosto muito desse negócio de super-herói. Dia 4 de novembro, aqui no Brasil, começa Eternos. É da Marvel, né? De certa forma ali é uma continuação, né? É um novo estágio aí da Marvel, né? O pessoal que faz esses vídeos no YouTube aí, eles falam aí, né? Estágio 4, 5, um negócio assim, né? E Mas o não é Eternos um super-herói conhecido. Não, é uma turminha lá, tipo assim, eu não conheço, não assisto, não, eu não gosto de ler gibi, então eu não sei falar para o senhor, tipo assim, se em algum momento ele se encaixa na galera dos Vingadores, provavelmente eles vão fazer alguma junção, até porque no trailer, não é spoiler, porque o trailer está aí em todas as redes sociais, eles estão almoçando, tomando café, alguma coisa assim, e um deles fala assim, agora que o Homem de Ferro morreu, e o Capitão América não está mais junto, né? Que ele volta lá para o passado, lá para viver o grande amor da vida dele, né? Quem que vai assumir o lugar deles? Daí um fala, pode ser eu, né? O líder dos Vingadores. Então eu acho que eles vão fazer alguma junção. Pelo trailer parece ser um baita de um filme, né? E vamos ver o que a gente aprende com eles, né? Sempre tem uma liçãozinha ali, né? Tem gente que tira essa lição para a vida. Eu quero tirar essa lição aí para evangelizar, né? Quero achar alguma coisa ali no meio do filme, nem que eu assista umas 3 vezes, né? Para poder falar, ó, bora lá. Ontem, até entrando num assunto, falando de filme ainda, ontem eu assisti um filme que eu já assisti umas 3 vezes também, chama Homens de Honra, que é o primeiro marinheiro amputado dos Estados Unidos. É um baita de um filme e aprendi mais uma coisa ali naquele filme, né, que serve para minha vida nesse momento, né? O cara, ele queria ser mergulhador, ele consegue, só que ele queria chegar no máximo, só que ele era negro, já tinha essa dificuldade, né, lá para 1950, 1960, se eu não me engano. Então já tinha aquela dificuldade nos Estados Unidos. Ele consegue chegar a subchefe, quando ele está indo para a coisa, ele sofre um acidente e perde a perna. É um filme antigo, então não estou dando spoiler. Só que daí ele fala, não, eu não desisto do meu sonho. E ele consegue ser chefe de mergulho, mesmo sem uma perna. Só que ele tem o cara não queria deixar, os caras começam a criar um monte de coisa. E eu vejo isso na minha vida, tipo assim, o que o cara teve que fazer, superar a superação que ele teve para poder chegar no sonho dele. E eu estou na fase da superação, né? Eu estou reaprendendo a andar, né? Porque eu perdi todos os movimentos, né? Durante esse período. Estou reaprendendo tudo hoje, até brinquei, né? Meu pai precisava tirar o carro, eu falei, não, eu tiro. Minha mãe, não, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, sentei no carro, mexi no volante, mexi no câmbio, pisei na embreagem. Falei, eu consigo mexer. Não, agora não, mais para frente. Então, até isso eu estou tendo que aprender, né? Aprender a comer no começo, eu tive que reaprender também, porque o risco era a comida ou a bebida entrar ir para o pulmão, então tive que reaprender tudo. Então, é uma superação dia após dia, subir escada. Então, assim, mais uma lição que eu aprendo no filme, né? Tipo, o cara persistiu, né? Teve persistência.
teve superação. Eu falei, cara, eu preciso ter isso todo dia. Senão a gente acomoda, acaba até entrando em depressão, porque não consegue fazer as coisas. Um rapaz que saiu 10 dias antes, hoje eu sou amigo dele, ele falou, cara, eu cheguei em casa e entrei em depressão, porque eu olhava para o meu pé estava, os 2 pés estavam caídos, eu não mexia eles. Minha esposa grávida, gravidez de risco, tendo que cuidar de mim. Ele falou, eu fiquei muito mal. Ele falou, hoje eu consegui sair. E aí ele falou, cara, vem um dia em casa para conversar. Adivinha, pastor? O que eu falei? Vou. E na hora eu falei assim, o cara é churrasqueiro famoso. Falei, cara, eu vou aprender alguma coisa de como assar carne, eu vou evangelizar o cara falando de carne. Não sei como, mas eu falei, vai ser alguma coisa. A gente tem que aprender de tudo um pouco, evangelizar no que a gente gosta, mas também até o que não é bom. Mas carne é bom, né? Carne assada, churrasquinho é bom. Vamos pensar em alguma coisa aí para ganhar mais um. Tá certo, Weslão. Então, para a gente terminar, o que a gente pode orar por você? E se alguém tiver alguma dúvida, comentário, quiser saber mais da sua história, eu sei que vai vir um livro por aí, mas se quiser te convidar ou algo mais aí para sua história, como que as pessoas podem encontrar você? Pastor, eu sou meio tímido nessas coisas, eu trabalho para não deixar subir na cabeça, porque hoje a coisa é coisa, mas se quiser conversar comigo, pode chamar no Instagram, que é Wesley SLA, @Wesley SLA. Pode chamar lá, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Ou pode chamar no WhatsApp, né? Que a gente está aí também. O WhatsApp eu sou um pouquinho mais rápido, vou passar o número bem devagar, né? 19, o DDD, 97124, 7129 2492. Pode chamar nele. A gente está aí para somar, né? Para você poder contar aí também a história, né? O livro é um desafio, né? Tipo, o livro, na verdade, começou numa brincadeira, né? O dia que eu estava no quarto no hospital, o amigo meu, David, foi ficar comigo lá uma noite. Aí ele falou, cara, que história, né? Aí eu brinquei com ele, falei, vou escrever um livro. Ele pegou, cara, vamos orar por isso. Eu falei, vamos, só que eu achei assim, tipo, vamos orar, né? Ele falou, fecha o olho. E ali já começou a oração, Deus, dá esse livro para ele. Aí depois eu conversando com a psicóloga, Wesley, escreve um livro. Aí o senhor também falou, viu, escreve um livro. Eu falei, cara, que desafio. Então, quem sabe aí, no ano que vem, esse ano ainda estou reaprendendo a escrever, quem sabe o braço treme muito ainda na hora de escrever. Quem sabe pode sair esse livro aí, se for da vontade de Deus. E, para mim, a oração está na recuperação, para controlar a ansiedade, porque a vontade já é sair correndo, já fazer de tudo que eu fazia, poder descer no centro esses dias. Eu falei, perguntaram para mim, o que você está com vontade? Eu falei, estou com vontade de ir no Mercadão comer pastel. Aí o pastor Rinaldo que me perguntou, daqui a pouco ele vem com o pastel do Mercadão para mim, eu fui buscar. Então, controlar um pouco a ansiedade, né? Eu sou um pouco ansioso para fazer as coisas, mas estou aprendendo também a controlar isso. Esse período está sendo aí também para descansar e aprender que tudo tem seu tempo, não adianta atropelar o processo. É isso. Amém. Tenho certeza que muita gente vai ver o Batman, muita gente vai olhar para as pessoas com outros olhos, muitas pessoas vão usar o que tem para evangelizar e para alcançar outras pessoas, mas vamos orar por você agora e todo mundo que está aqui com a gente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Wesley, abençoamos a recuperação do Wesley, Pai, que ele possa continuar cada dia mais vivendo tudo que o Senhor tem para ele. Usa ele, Pai, e tudo aquilo que ele tem para a tua honra e glória. Pai, todos que estão nos escutando ou nos vendo, nós abençoamos essas vidas e lembramos que eles não estão sozinhos, o Senhor é com eles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Wesley, obrigado por estar com a gente. Deus abençoe a sua vida. E pessoal, curte, dá lá o seu joinha, e avisa os amigos, porque toda semana nós temos aqui mais um podcast do Movimento Avanço. Deus abençoe.